Nossa, fomos juntos. Foi. Muito boa noite, que bom estar aqui mais uma vez, mais um episódio. E com uma mulher maravilhosa, a gente já estava aqui trocando figurinha nos bastidores e que tem uma história incrível. Isadora, Isa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast A Vida Sem Filtros. Boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, Jana. Boa noite, Isa. É um prazer receber você aqui para ouvir um pouquinho sobre sua história, sobre a sua jornada, sobre sua relação com o bar também, né? Que tem uma longa história aí com ele. Então é um prazer receber você aqui essa noite. Oi, meninas, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Me sinto super honrada de estar aqui hoje. Não sei nem descrever. Então, eu sou a Isadora Barsotti. Que sobrenome chique, né? Eu tenho 32 anos, moro na Lapa já desde que eu tenho 5 anos. E há 7 anos atrás, quase 8 anos, aí a gente abriu um bar. Mais ou menos isso, assim. Não sei o que vocês querem saber. Queremos saber tudo, é a vida sem filtros, então não esconda nada. Exatamente. Isadora, a gente recebeu a sua mãe semana passada, contando um pouquinho da história dela, né? Como que foi começar a empreender, mas antes da gente chegar na parte do empreendedorismo, né? Nós queremos saber, desde criança, qual que era o teu sonho de criança, como que foi a tua infância, já sonhava em ser dona de bar? Nunca. Não, nunca não, assim, a minha mãe, eu nasci em Curitiba, né, e aí a minha mãe separou, a gente veio morar na Lapa, eu tinha 5 anos. E aí, o marido dela, o Antônio, ele meio que me adotou, assim, meio não, ele me adotou, eu chamei ele de pai a vida inteira, e eu cresci aqui, eu tava até contando pras meninas, né, um pouquinho da escola, assim, e tal. E é engraçado, porque eu acho que como todo mundo, assim, a gente tem uma visão um pouco distorcida da infância, a gente tem ansiedades, tudo quando você é criança é muito intenso, né? Então eu sofri, assim, dessa intensidade na adolescência, e eu era meio rebelde, meio... Aí, quando eu fui fazer o ensino médio, meus colegas de escola falaram assim, ai, tem uma escola lá, não sei o quê, vamos tentar uma prova. E eu não sabia nem o que era, né? Eu falei, ai, quer saber, eu vou, porque eu tava assim, meio de saco cheio da Lapa, de, ai, não quero morar aqui, quero ir pra cidade grande. E aí, eu acabei passando. Na época em que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná tinha técnico de ensino médio. Então, foi muito legal, porque eu fui fazer técnico em construção civil. E eu amava, assim, eu sempre amei exatas, assim, a minha família sempre foi muito ligada a isso. O meu avô, o meu tio-avô, eles eram professores de engenharia na Universidade Federal. Então, eu era muito ligada, eu sempre adorei matemática. Mas eu adorava história também, adorava as outras coisas, assim. Eu sempre tive uma sede de vida, de conhecer as coisas grandes, assim. Que legal. E aí eu fui, fiz um monte de amigo lá, tal, foi super legal. Só que quando começou a terminar o negócio, eu comecei a falar assim, cara, eu não quero ficar presa num escritório mexendo no AutoCAD. Ai, porque engenharia vai ser isso, eu não quero. E entrei nessa pira e eu sempre fui muito mimada, assim. Então, apesar, assim, de ter as dificuldades que todo mundo tem, os meus pais sempre foram muito rígidos comigo, me cobravam muito, assim, de estudar, de aprender a fazer coisa de casa, de aprender a bordar, de aprender a tocar piano, de aprender a falar inglês, de aprender isso, aquilo, estudar. Mas, ao mesmo tempo, eu era super mimada, assim. Porque eu acho que meu pai morava longe, meu pai biológico, e aí, sei lá, acho que minha família meio que tinha dó de mim, assim. E aí, nessa época, meu pai voltou a morar em Curitiba, então foi super legal, porque eu super me aproximei dele. Você e morava hoje... com ele nessa época? Não, eu morava na Lapa e voltava. Meu Deus! Então, era louco, porque a minha mãe começou a fazer faculdade. A minha mãe e o meu
padrasto começaram a fazer faculdade à noite. Então eu saía, eles ainda estavam dormindo, eu chegava, eles já tinham ido trabalhar. Então o único momento que a gente tinha em conjunto era o café da tarde das 5 horas. Nossa. Porque daí eles saíam pra faculdade em Rio Negro. E... até me perdi agora, pensar. Do teu pai. Você Que ele tava- Daí tava- meu pai se aproximou e tal. Então foi muito legal, porque nessa época eu realmente comecei a ter 2 pais, assim. Então, foi incrível. E aí eu comecei nessa pira, assim, de eu não quero engenharia, porque eu não quero ficar mexendo no computador, eu sou meio de humanas, eu sou meio de artes, assim, eu quero outra coisa. E aí eu resolvi fazer gastronomia. E daí eu não sei como a minha família me apoiou nisso, porque a minha família, as minhas 3 famílias, assim, né, da minha mãe, do meu pai e do meu padrasto, é todo mundo super tradicional, assim, então todo mundo sempre estudou muito, nem sempre vieram de famílias com recursos, mas a questão era que estudar era uma prerrogativa na vida de todo mundo. Então, a única obrigação que eu tinha que ter era a faculdade, sabe? Como? Nem eu tinha que dar um jeito. Se a gente um dia não tiver dinheiro para pagar a faculdade, eu ia ter que estudar até passar na federal, porque não fazer faculdade não existia no vocabulário da minha família, né? E aí eu comecei a ficar, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí tinha que fazer, tipo, ou direito, ou medicina, ou engenharia. Odonto não, porque eu não sirvo pra mexer com sangue, assim, né? Daí eu cheguei um dia, assim, perto das inscrições do vestibular, me inscrevi pra engenharia ambiental, passei em engenharia ambiental, mas me inscrevi pra gastronomia. E daí deixaram eu fazer. Daí foi muito louco, porque eu adorava, assim, adorei fazer essa faculdade, assim, é realmente incrível, assim. Você conhece mundos e sabores e tudo. E a minha mãe fala que quando eu sempre gostei de cozinhar, eu nunca tinha me ligado nisso, assim, dessa forma, mas a minha mãe que me vê de fora, quando eu era novinha, eu ganhei da minha madrinha e do meu padrinho um livro que chamava, é Cozinha da Bruxa, um negócio assim. E era uma coisa meio em quadrinho, assim. Coloque uma ameixa e faça uma aranha no bolo, entendeu? E eu fiz a minha mãe fazer todas aquelas receitas comigo. E aí, tinha um amigo dos meus pais também, que sempre vinha pra cá, porque daí ele tinha se separado, e ele vinha ser filho do meu pai e da minha mãe comigo. E aí, meu pai e minha mãe trabalhavam um monte, estudavam, e aí, tipo, final de semana eles queriam descansar, né? E eu, criança, cheia de energia, assim. E esse amigo levantava comigo e me ensinava a fazer ovo mexido, não sei o quê. E aí, eu, desde pequenininha, fui cozinhando. Que massa. Aí os amigos dos meus pais, assim, sempre me passando receita, eu sempre tentando fazer, minha madrinha, minha avó, minha mãe, porque a minha mãe não gosta de cozinhar, né? Então, quando eu era criança, ela queria colocar no desenho pra mim assistir, e eu mudava e colocava no programa de... E a minha mãe, meu Deus, eu devo cozinhar muito mal, porque essa menina não quer assistir desenho. E aí eu sempre adorei isso. Então, quando eu entrei na gastronomia, eu amava, assim. Sempre amei isso. E a vida sempre me arrastou pra esse lado, na verdade, sabe? Só que quando eu deu 1 ano da faculdade, meu pai e minha mãe chegaram pra mim e falaram assim, filha, que lindo esse curso, que legal que você tá gostando. Só que a gente acha que talvez você não seja um Alex Atala, né? Talvez você devesse pensar num plano B. Aí eu falei, tá. Aí eu fiz de novo vestibular e passei em engenharia ambiental de novo. Daí, só que passei na PUC, né? E daí eu fazia de manhã gastronomia e de tarde engenharia ambiental. E daí eu queria muito trabalhar. E meu pai achava que eu tinha que focar na faculdade, porque engenharia é muito difícil e que como é que eu ia ficar trabalhando à noite? Daí eu trabalhava escondido. Aí eu achava evento e coisa pra fazer, assim. Mas não tava quase enlouquecendo, conciliando 2 faculdades e no trabalho? Tava. Mas eu até comecei a trabalhar agora de novo, né, de dia. E daí eu achei muito louco isso, porque eu tava conversando com a minha mãe. Quando eu era pequena, minha mãe tentou me dar, assim, todas as oportunidades do mundo pra eu descobrir aquilo que eu me encontrasse.
Então ela me colocou na aula de música, na aula de balé, na aula de jazz, no inglês, fez eu trabalhar com ela no cartório, tudo assim que você possa imaginar. Eu aprendi a pintar, bordar, costurar. Então eu sempre fiz muita coisa. E se eu não estou é uma coisa insana isso, se eu não estou sobrecarregada, eu me sinto perdida. Olha só. E eu não sei se isso é saudável, mas eu descobri que é o meu jeito de ser. Porque Me aquela coisa de identifiquei não conseguir nessa. ficar parado, né? De você tem que estar fazendo alguma coisa pra se sentir útil. eu não sei, assim, eu acho que quando eu era criança, assim, até tava falando pra vocês, né, assim, eu tinha um pouco de dificuldade de relacionamento. Até hoje eu acho que eu tenho, assim, talvez por minha mãe ter se separado e eu criancinha, esse negócio de abandono do meu pai, ou sei lá, depois vim para uma cidade nova, não conhecer ninguém, não é fácil, crianças são maldosas, né? Eu também não devia ser fácil, sei lá. Mas eu aprendi, e quando eu fui fazer o ensino médio, eu ia e voltava. Então, nessa época que a gente tem aquele ápice de aprender a conviver em sociedade, eu não pertencia nem à Sociedade da Lapa, nem de Curitiba. Porque meu pai e minha mãe não iam deixar eu ficar lá sozinha. E eu também, quando vinha pra Lapa, eu não estava estudando com os meus amigos. Então, eu não estava no rolê, não é bem assim. Fora que, assim, meus pais eram meio rígidos, né? Então, tipo, eu não podia sair. Daí tinha festa, eu tinha que estar no máximo meia-noite em casa. E aí, logo, quando eu tinha 16 anos, as minhas irmãs nasceram. E eu sempre adorei criança, assim. Vocês perguntaram se eu sonhava em abrir um bar. Não, o único sonho que eu tinha na minha vida era eu tenho que me formar, casar e ter filho. Ponto. Então, foi engraçado quando eu me formei em engenharia, porque eu falei, cara, e agora? Porque, eu me formei em 2 faculdades, beleza, e agora? Era uma época horrível, não tinha emprego, a engenharia, embora a engenharia ambiental, hoje tem muito mais emprego na área, né? Mas embora a engenharia ambiental tivesse em alta, era a profissão do futuro, era um futuro que não chegava. E aí quando eu me formei, a gente estava ainda vivendo resquícios ali de crises econômicas gigantescas e ninguém queria saber de meio ambiente e, vocês são ambientalistas, a gente vai quebrar, não pode, não queremos. Então, não existia emprego na área, assim. Tanto que as minhas amigas, na época que se formaram, pouquíssimas conseguiram trabalhar na área. Muitas foram vender Rinodê, Boticário, assim. Então... Mas e por que você escolheu a engenharia ambiental? Teve alguma coisa que te puxou especificamente para essa área? Olha... Não sei, assim, se foi uma super boa escolha, mas no meu, assim, falando de empregabilidade, de conseguir ganhar dinheiro, é uma profissão que a gente sofre muito. Mas eu sempre tive uma sede de vida, assim, um amor pela humanidade, sabe? Então, eu sempre tive muito amor dentro de mim, na verdade. Então, eu falo, vou mudar o mundo. E eu olhava e pensava assim, engenharia ambiental tem tudo que eu gosto, porque tem química, tem física, tem biologia. Biologia não tanto, e eu não gosto tanto de biologia, mas tem bastante química, tem bastante física, bastante matemática. Daí eu falei assim, junta tudo. Eu fiquei na dúvida entre fazer engenharia química, civil ou ambiental. Daí quando eu fui pesquisar, eu falava assim, nossa, ambiental é a mais humana de todas, a gente vai mudar o mundo. E eu fui muito nessa pegada da engenharia. E realmente é isso, assim, é uma delícia. Só que a gente tem que trabalhar para conscientizar, né? Mas é uma engenharia linda, assim, linda de verdade. Se for ver, hoje a gente tá num mundo ainda muito com muito problema, assim, de aceitar que a gente tem que cuidar da natureza, sim, né? Dessa questão ambiental. Por mais que todo mundo fale, gente, o mundo vai acabar se a gente não cuidar... mas a gente vai continuar fazendo e ninguém faz nada pra mudar, né? Assim, quando... Teve uma época da faculdade que eu assisti um vídeo do Steve Jobs, que ele deu uma palestra numa formatura lá. E ele dizia que não se preocupe, porque em algum ponto da tua vida, em algum momento, os seus pontos irão se ligar. E hoje eu acho que isso tudo faz total sentido. O exemplo que ele dá nessa palestra, que ele fala... Quando eu entrei na faculdade, eu fiz um curso de caligrafia. O que tinha a ver caligrafia com tecnologia? Mas eu gostava, eu achava bonito escrever.
Agora, eu digo para vocês, se eu não tivesse entrado nesse curso, a Macintosh não teriam outras fontes e a Microsoft não teria copiado e hoje vocês só teriam uma fonte para escrever. Caramba! Então, eu penso que na vida é assim mesmo, sabe? Que nem quando eu era pequena e ganhei aquele livro, talvez eu não soubesse, talvez ninguém soubesse que aquele ponto seria crucial na minha vida. E também quando eu estava na escola, eu era pequenininha, tiveram várias campanhas incríveis na educação, assim. Eu não sei como é que é hoje, porque eu não tô mais na escola, né? Mas eu lembro que a gente fez uma visita no aterro sanitário que estava sendo construído na Lapa e eu achei aquilo encantador. E eles falaram muito sobre isso, sobre as energias que você conseguia tirar do gás no aterro, sobre o consumo de água. Então, dessa palestra que eu tive na escola com, sei lá, 12 anos de idade, 10 anos de idade, eu descobri que você tem que fechar a torneira porque uma torneira aberta durante 5 minutos são tantas garrafinhas de água. Aquilo me marcou. E hoje, eu estou com 32 anos, faz 20 anos isso. E são coisas que eu lembro e que fizeram sentido para mim. E essa conscientização ainda tem nas escolas. Então, você trazendo isso, a gente começa a entender, né, a importância da educação infantil. Porque é ali que nós estamos formando, né, pessoas, estamos fazendo a conscientização para que, quem sabe, no futuro elas também venham, também não, com certeza, né, vão ter essa consciência que você tem. Né? Talvez um livrinho ali, tô pintando ali, é ali que eu vou descobrir o que eu quero ser quando Como uma crescer. coisinha pequena pode transformar, né, a vida da pessoa. Coisas que eu falo, assim, é que não interessa se tem uma pessoa te ouvindo, se tem 50 mil. E se uma pessoa você conseguir tocar naquele momento com aquele assunto, né? Até falando nisso, então vou aproveitar essa brecha, assim, né? Então, eu sempre tive super essa consciência. Quando eu abri o bar, eu fiz ele, eu tinha experiências de evento, mas eu não tinha experiência de negócio. Então, a gente construiu um bar. E, assim, o meu pai e minha mãe botou muita confiança em mim ali de que eu sabia o que eu estava falando. Então, a gente construiu um bar academicamente perfeito, entendeu? Assim, a logística, hoje, claro, né, não é prepotência da minha parte falar isso, não é isso. A gente tem 1 milhão de erros e conserta, e escuta o cliente e tal. Mas, academicamente falando, a logística, a circulação da cozinha, a linha de produção, porque a minha cabecinha de engenheira continuou ali, né? Então, o bar sempre teve separação de lixo. Então, eu sempre falei, e olha, isso é uma coisa que tá na minha cabeça, assim, que eu acho que eu tenho que falar sobre isso. Eu sempre falei dentro do bar, dentro da minha casa, de todo mundo, assim, vocês têm que separar o lixo, porque as pessoas vivem disso. Para você que tá sentada na poltrona da tua casa, abrindo um pacote e colocando no saco, tá tudo bem. Mas não é você que tá abrindo aquele pacote e separando. E olha que coisa mais louca, porque hoje faz pouco tempo, aí faz 15 dias, mas tem um projeto do governo federal que chama Coleta Mais. E ele é para trazer visibilidade para os catadores e trabalhar nas UVRs, que são unidades de valorização de reciclável e tudo mais. E hoje eu sou a técnica responsável pelo ITAI, que é um instituto, que é um braço da Itaipu e do Parquitec, em conjunto, Governo Federal, Parquitec, Itaipu, ITAI e CISPAR, que é responsável pelos equipamentos. E hoje eu estou de responsável técnica como engenheira ambiental lá. Caramba! Show. E aí a gente trabalha nisso, né? Então a gente recebe os recicláveis lá. E aí são 20 catadores, então são 20 famílias que vivem disso. E, cara, chega muito lixo mal, sabe? E eu brinco, assim, e fico um pouco irritada, porque isso eu falo que é uma briga que começa dentro da minha casa. Porque na minha casa tem momentos que não separam direito, né? E o meu namorado que mora comigo, a família dele, a família da minha mãe, o meu pai, entendeu? Então,
Hoje eu falo, gente, agora eu tô lá. E se eu abrir uma sacola e eu ver que é da tua casa, Eu vou trazer aqui eu pra vou você trazer separar. aqui pra você separar. E veja como é difícil, se dentro da casa da gente é difícil ter essa conscientização, né? Imagine fora. Mas é super importante, Sim. assim. E eu acho que... Você veja, né? A gente tem momentos na vida que... Eu sempre separei lixo, mas eu nunca pensei muito sobre isso. Eu sempre separei porque, beleza, eu sei que tem que separar, que as famílias vivem disso e tal. Mas uma vez um cara falou assim, a gente tava lá, eles tinham uma oficina e tal, e aí ele tava separando um óleo, assim, um tipo de um óleo lá do motor e tal. E daí a galera em volta bebendo, né, e falou assim, cara, por que você tá fazendo isso? Que preguiça, né, esse troço vai pro lixo. Ele falou, não, é que eu tenho que separar, porque se eu não separar agora, depois o cara não vai conseguir separar e ele vende esse óleo. Ele vive disso. Quando ele falou isso, aquilo me tocou e eu pensei, caraca, é real. Tem gente que vive desse óleo, mas também tem gente que vive da separação do nosso lixo, como tem gente que vive de outras muitas coisas. Todo mundo vive de alguma coisa, né? Eu vivo das pessoas se alimentarem, eu vivo de agora trabalhando nesse projeto ou com perícias e tal. E a gente tem que tomar essa consciência, mas não é fácil, né? Hoje eu posso dizer que eu separo o lixo bem certinho agora, né? Então eu sempre tentei separar certo, mas o tão certo que eu separava poderia melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. Sim. E é engraçado que isso é uma coisa que a gente aprende. Eu lembro de eu criança, assim, aprendendo o vermelho, o amarelo, né, o marrom. E eu via, assim, tipo, eu lembro na minha escola de ensino médio tinha cada lixeira pra uma coisa. E o pessoal, qualquer uma. E eu sempre procurei qual que era qual. Às vezes eu pesquisava no Google, quando não lembrava, eu pesquisava qual que era qual pra mim colocar certinho. E, tipo, muita gente não liga. Mas em joga vários qualquer. momentos da tua vida, com certeza você jogou errado, né? Sim. Sabe, a gente, às vezes, não se policia, né? Eu lembro, assim, que daí, na faculdade de engenharia, a gente fazia churrasco, fazia festa e tal, e a gente separava o lixo. E daí eu chegava aqui na Lapa, a gente fazia uns churrascos e às vezes fazia misturado. Eu falava, galera, pô, como assim? Ai, não, festa, churrasco, não tem como separar. Eu falei, tem 5, 6 turmas lá de engenharia ambiental e a gente consegue separar. Vocês têm que conseguir também. Aqui nós estamos em 5 pessoas, 10 pessoas. Então era isso. Mas no bar a gente sempre separou e tal. E aí uma época eu fiz, é que agora eu levo pros porcos. Mas teve uma época que eu separava as cascas e tudo e fazia compostagem dentro do bar lá. A gente tem uma composteira, aí usava esse composto orgânico nas plantinhas lá. Que legal. Então, E na verdade usava nas plantinhas, mas tem gente que vive disso, né? De fazer o composto compostagem e vender a é compostagem. muito legal. É que eu tenho bastante planta, né? Eu gosto de planta. Mas aí a gente usava lá. Só que agora eu fui morar no interior e daí agora eu levo pro porco, mas o que teoricamente é mais ecológico ainda, né? Porque Sim. você alimenta o animal ali, então. Mas é bem legal, assim. O que mais? Deixa eu Nossa, ver. quanta coisa, né? A gente fica escutando assim, que gostoso que é. Então, hoje você trabalha como engenheiro ambiental e também com o Isso, bar. eu sou técnica de UVR, né? Então, assim, a ideia é construir uma base de dados, tem um site lá, chama Reciclômetro, se vocês quiserem olhar, e fala sobre legal. quanto que... Porque toda coisa que você recicla, ou que você reutiliza, ou que você consegue reaproveitar e tal, é menos carbono que você está jogando pro... Então, a gente chama de sequestro de carbono. É que você não deixa de poluir no momento que você está conseguindo reciclar, né? Então é bem legal. Que legal. Eu até puxei para esse lado, assim, né? Não foi intencional, mas é que isso tá muito na minha cabeça agora, né? Eu tô vivendo isso bem intensamente. E é uma né? coisa super legal de ver, porque, tipo, não é algo que todo mundo fala, não é algo que é muito falado, né? E eu acho que é uma coisa que tem que ser falada e que tem que ser mais divulgada. Assim, eu também. fiquei super orgulhosa do nosso município, assim, porque quando, na verdade, foi uma instituição de fora, fizeram a seleção, daí eu fiquei super feliz que eu passei. Aí a gente foi fazer um treinamento em Foz do Iguaçu. Aí eu lá no treinamento pensando, ai meu Deus, como é que será que tá a minha cidade, né? Ai, que medo de chegar lá e não ter nada.
E daí eu tô super orgulhosa, assim, porque a Lapa há anos vem trabalhando nisso. O nosso plano municipal de gerenciamento de resíduos já é antigo, já estão fazendo uma revisão, mas tipo, tem cidades que nem tem, que não existe associação, que é lixão, que não é aterro, que não tem barracão, que não tem mesa, que não tem nada, né? E agora a prefeitura fez essa parceria com o Itaipu, então é muito legal, porque a Lapa ela foi selecionada para entrar no programa, ela conseguiu entrar no programa, a prefeitura aderiu ao programa e, nossa, tá todo mundo super empenhado nisso. E eles já fazem campanhas nas escolas e tal, então a ideia é que eu auxilie, né, que precisarem de mim ali e a gente conseguir criar esse banco de dados para ver, assim, ó. A ideia é ver, não, a Lapa tá separando legal. Não, a Lapa não tá separando legal, porque o que acontece muito, a gente sabe, por exemplo, tô com um sofá velho aqui em casa. Uhum. Taca fogo ou leva direto no lixão, às vezes nem vai pra lugar nenhum, né? Então, o que acontece? Não lixão, o aterro, né? O aterro da Lapa, que seria para durar muitos anos, porque sai muito caro construir um aterro. Isso em qualquer município. Tem municípios que são muito pequenos e que nem conseguem construir um aterro. Então, eles fazem uma junção de vários municípios, pega esse recurso, constrói ali e tal. Só que se você não separar direito, esse aterro que era para durar 20, 30 anos, ele vai durar 15. Entendeu? Nossa. Porque uma pessoa gera por dia... Aqui no sul, assim, que separa mais e tal, gera em torno de 770 gramas por dia de lixo. Faça isso vezes Nossa. 30 dias. No município da Lapa, a geração é assim, a projetada, né? A média que seria umas 1.065 toneladas. Por dia. Não, por mês. Por mês. O que quer dizer 1 milhão de quilos, né? Então, é uma coisa, se você ficar pensando... É muita é coisa. só uma garrafinha. Não dá nada. Né? E isso num aterro é muita coisa também. É muita coisa. Mas, assim, a gente tem a coleta seletiva já, que atende 100% aqui do centro. Atende todo o interior também. Só que no interior, a coleta não é todos os dias. Não tem como, né? É inviável. O município da Lapa é muito grande. Mas tem a coleta no interior, tem os programas de educação ambiental, então a gente está super bem. E colocado, assim, em comparação ao estado e ao Brasil, assim, sabe? Então, claro, tem os ajustinhos ali, porque sempre dá para melhorar, sim, mas a gente está super bem e a prefeitura é bem empenhada nesse sentido, assim. Tanto a gestão de agora, quanto as gestões anteriores que sempre cuidaram, assim, é incrível. Eu fiquei tão orgulhosa da minha cidade que vocês não têm ideia. Dá vontade de eu sou da Lapa. Mas que legal, nossa, Isa, que gostoso de ver você falando, né? Quero aproveitar aqui também e mandar uma boa noite pro João Maria, que sempre tá com a gente aí, o João Maria, a Elaine. E eu acho que são as suas irmãs aqui que estão pelo Instagram dizendo que a tua letra é bonita, que você é gente boa, que você tem que falar com o professor de geografia delas. A tua mãe dizendo que no bar tem a cabecinha de engenheira no planejamento e a gastronomia na criação. Eu pedi para as minhas fãs entrarem. Acho que a irmã também, quando você falou da irmã, a melhor coisa da sua vida, obviamente. Mas que legal, Isa. E aí ver quanta potencialidade tem aí dentro, né? Quando a gente acha que conhece de uma forma, vem outras formas aí pra eu tô somar. apaixonada, assim, de trabalhar com recicláveis hoje, né? Mas eu digo que eu sou sobrecarregada porque eu não... Quando a gente abriu o bar, aquilo ali pra mim, assim, ele foi meu filho, meu namorado, meu tudo, né? Ele é até hoje, mas hoje ele tá adolescente já. Já tá ficando hoje ele independente. Tá conseguindo se virar um pouquinho. Então, quando me perguntam assim, você pensava em ter um bar e não sei o quê? Não, eu não pensava. E quando eu abracei isso... eu coloquei tudo que tinha de mim lá dentro. Eu acho que a minha mãe também, o meu padrasto também. O bar é meu e da minha mãe, né? A gente que fez o mecanismo girar, mas teve muitas e muitas mãos lá dentro.
E quando a gente fala... Nossa, agora eu desandei a falar, agora vocês não aguentam. Mas quando a gente fala de tudo, assim, o que eu queria? Eu não sabia o que eu queria. A coisa que eu sabia é que eu não queria ficar na Lapa. Isso eu sabia com 15 anos. Quando eu me formei na faculdade, eu falei, vou dar um tempo na Lapa. E aí começou a aparecer uns concursos. Falei, cara, eu tô trabalhando aqui, né? Tava trabalhando de secretária lá no cartório, né? Daí, falei, eu vou começar a estudar, vou fazer uns concursos, né? Eu não tenho emprego, tenho oferta de emprego, vou tentar fazer concurso. E eu não quero trabalhar pro meu pai pra sempre, né? Daí eu achei um concurso lá na Bahia. Meu Deus. Nossa, daí a minha mãe e meu pai ficaram loucos. E a minha mãe já tava com essa pira de querer abrir um troço, ela adorava, fez uma festa de aniversário, e daí ela falou, eu adoro lidar com gente, com evento, gosto de receber, e eu sou da logística da coisa, né? Então, eu fui fazer essa festa, ela cuidou de um monte de coisa, eu cuidei das partes, mas foi muito mais ela que fez, eu fui mais fui mesmo. E aí, ela queria, porque ela queria, então ela decidiu que ela ia trabalhar com evento, ou abrir um negócio, dela abrir um bar. E aí todo mundo falava que não ia dar certo, que imagina, que na Lapa, que já teve isso, que já teve aquilo e tal e tal. E aí a gente resolveu reformar ali o negócio e eu geri toda a obra, assim, sabe? Então, eu acompanhei, assim, porque daí eu trabalhava ali do lado, daí eu ficava indo ali todo dia. Dava pra fiscalizar tudo. Nossa, e eu amei, assim, porque eu adoro obra, sabe? Eu não fiz civil, mas eu adoro uma obrinha. Se tiver uma obrinha, adoro. Meu namorado que fica louco, porque eu sempre fico arranjando coisas assim. Ai, vamos arrumar isso. Só que daí é a gente mesmo, né? Colocar a mão na massa e fazer. Aí, a gente colocou tudo ali. E a gente sempre teve muitas pessoas ao nosso redor. Eu sempre me senti muito sozinha. Quando eu era adolescente, sempre encarei essas coisas, essa solidão, assim, tristeza, tipo, ai, não tenho amigos, ninguém gosta de mim. Eu pensava muito isso. E eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, e assim, eu sempre digo que não acredita em anjos quem não presta atenção nas pessoas ao seu redor, né? Então, desde sempre, na verdade, que eu talvez não conseguisse ver tão bem mais nova, eu sempre tive muitas pessoas maravilhosas ao meu redor. Em infinitos momentos, sabe? A começar pela minha mãe, que foi assim, nossa, né? Me ensinou tudo que eu sei. Os meus pais, os meus avós, aí os meus amigos e tudo. E quando a gente montou o bar ali, nessa época de reforma, muito legal, porque... a galera da obra que fez era o máximo, eles eram muito massa. Um cara que trabalhou com a gente lá é um cara que trabalhou anos com meu pai, que ele é assim, tipo, um parceirão. Depois tinha o pessoal que trabalhava na oficina, que tipo, eles trabalhavam numa oficina, nada a ver, e eles iam lá, ajudavam. Que legal. E tudo. Depois a gente abriu, ficou lá, e era engraçado, porque a gente queria um bar que tivesse, tipo, 10 mesas. E daí, quando a gente começou a reformar a cozinha, daí resolvemos fazer outro banheiro, daí acabou que começou a crescer o negócio, e a gente falou assim, caraca, esse bar ficou gigante, não vai encher nunca esse troço. Tamo ferrado, né? Eu falava com a minha mãe, e agora? E aí, de repente, o bar tem dias que ele fica pequeno, né? Mas foi incrível, assim, porque eu que sempre fui tão sozinha e que achava que ninguém gostava de mim e que eu não tinha amigos e que isso, que aquilo, de repente, quando eu abri o bar, eu vi que um monte de gente veio. E beleza, aquela loucura, a gente abriu uma pastelaria, a gente abriu um bistrô, a gente viajou, assim, num monte de coisa. Só que aí veio a pandemia, né? E daí, na pandemia, assim, eu acho que eu tive Falei, não, é diferente. Essa cidade é diferente. Eu fiz uma campanha, assim, falei, cara, não deixa teu bar morrer, porque a gente não tinha delivery, a gente não tinha nada. E aí, foi desesperador, assim, porque, imagina, eu não vendia delivery, eu não vendia nada, de repente agora? tinha zero faturamento. Foi tudo muito incerto naquela época também. Cara, e todo mundo me ajudou. Assim, e foi incrível, assim, porque... Primeiro que
todo mundo pedia comida, e daí eu lembro que eu desesperada, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu não mandei ninguém embora. Eu falei assim, não. E que também eu tenho essas coisas que eu fico doida, né? Porque Humana, não, se eu for quebrar, vai todo mundo junto, porque eu não vou mandar ninguém embora. Nem que a gente coma os estoques do bar. E aí, foi muito difícil. Porque até tinha gente que tava fazendo teste comigo na época, tipo, eu tinha ido lá 1 semana, 3 dias trabalhar, e eu falei, não, vai ficar, todo mundo vai ficar. A gente vai fechar o bar, mas todo mundo vai ficar. E daí, tinha amigos nossos que pediam comida, eu tiro o sarro dele até hoje, porque eu falo assim, meu, você nem comeu toda essa comida que você pediu. Eu pedia comida todo dia. Ele, não, mas é que minha filha vem hoje, tá, não sei o quê. Então, a galera me ajudou muito. E eu não sabia o que fazer uma época com um amigo meu, que ele é filho da Dona Yara, sabe? E a Dona Yara, ela foi dona do... Meu Deus, fugiu o nome. Do Status, que era um restaurante que tinha aqui. E daí esse meu amigo chegou e falou assim, Isa, por que... Eu falei, eu queria tanto fazer macarrão, né? Tipo, fazer um macarrão, alguma coisa pra vender, mas... Falei, eu tenho um cilindro lá. Tem um cilindro que era do Status. Meu, Status já fechou há 30 anos, né? E daí ele falou, vou te dar. Eu falei, nossa, eu não acredito, né? Sério que você vai fazer isso por mim? Não, vou te dar. Eu falei, então tá bom. Daí chegou o cilindro, eu falei, meu Deus, preciso restaurar esse cilindro. O que eu vou fazer com esse cilindro? Mas eu ganhei o troço, eu não tenho dinheiro para comprar um, porque um cilindro profissional é muito caro. E para você servir em restaurante, massa para vender, tem que ser um troço muito forte. Esses de mão, assim, impossível. Aí, falei, tá, cara, vou eu desmontar esse troço, porque eu sou metida também. Meu Deus. Fui lá, peguei umas ferramentas, não sei o quê. Eu no meio do troço, falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Liguei para um amigo meu, ele trabalhava numa oficina, Manuel. Aí eu falei assim, Piá, preciso de ajuda. Né, eu sei que tá na pandemia, você não tem muito o que fazer, passa aqui depois do teu trabalho, a gente com o bar fechado. Ele foi lá, me ajudou a desmontar tudo. Aí tá, desmontei, lixei, tirei a tinta, falei, meu Deus, e agora? Precisava pintar esse negócio, não vou conseguir pintar, né? Daí liguei para um amigo meu. Olha como você tem amigos. Daí liguei para um amigo meu, Chinchilo, que daí ele trabalha com pintura automotiva e tal. Falei assim, de Deus, ganhei esse troço aqui. Só que eu desmontei, só que daí eu precisava de uma... antes disso ainda, eu falei assim, cara, eu não consigo tirar a tinta desse negócio. Daí um amigo nosso também, que tem troço, que tem jato de areia lá, falou, não, traga aqui. A gente dá um jato de areia e não te cobra nada. Fui lá, dei um jato de areia. Daí liguei pra esse amigo que pinta carro. Não, traga as tintas aqui, só traga as tintas que eu pinto, não te cobro nada. Falei, tá bom. Falei, bom, até agora tudo bem, porque eu não tenho mesmo, né? O que eu vou fazer? Aí, achei um pedaço de madeira que eu tinha lá em casa, um MDF novo lá, que precisava fazer uma base pro troço, né? Aí fui numa serralheria ali que eu não conhecia ninguém, assim. Daí o senhorzinho me atendeu e tal, não sei o quê. Falei, eu precisava que cortasse aqui, fitasse, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Não, menina, vamos se ajudar, todo mundo aí, tá aqui feito pra você. E daí eu que não tinha nada, não tava vendendo nada, de repente fez uma rede de gente que me ajudou, sabe? E foi muito lindo, assim. Muito linda. Agora eu não choro mais contando essa história, mas chorei muito contando essa história, porque foi bem emocionante, assim. E, de repente, comecei a fazer massa, fazer uns macarrão para vender, umas lasanha, e aí todo mundo pedia para me ajudar. Então, foi muito legal. Eu fiz essa campanha, assim, não vamos deixar teu bar morrer, e todo mundo me ajudou, assim. E eu comecei a falar, não, eu já estava pensando nisso há muito tempo antes. Na verdade... Eu posso ter tido problemas com a Lapa, assim, com a minha adolescência, com aquela coisa de você não se encaixar. Mas é porque eu não conseguia ver, sabe? Então eu comecei a perceber que não, que as pessoas, a gente se ajuda, nós estamos juntos e... Na verdade, eu sempre ajudei quem eu pude e as pessoas sempre me ajudaram. E essa coisa de você fazer o bem e dar e receber é muito legal, porque
é único, assim. Com certeza. É muito real. E assim. mostra como você tem amigos mesmo, É, eu comecei, não, eu já parei com essa bobagem. Eu me sinto, agora eu estou encontrada e tudo mais. É uma crença, né? Acho que querer se sentir pertencente, não sei, mas acho que todo mundo passa por essa fase, né? E aí você falou do dar e receber. É muito gostoso quando você entende que muitas vezes não é questão de dinheiro, né? Não tem nada a ver com às vezes é um dinheiro, trabalho nunca. voluntário, você ajudar uma pessoa de uma forma que daqui a pouco Deus vem e te mostra de outra forma que é mais Exatamente. gratificante ainda. Como isso é gostoso quando as pessoas entendem esse valor, né? E esse valor não tem preço, não é Não. monetário. É que assim, é muito sofrido, né? A parte sofrida é muito sofrida. E é sofrida para todo mundo. E não interessa qual o problema que você tem, né? Assim, nossa, minha família já teve 1 milhão de problemas. De tudo que você possa imaginar, né? E ao mesmo tempo, às vezes eu olho e penso, gente, não tem problema nenhum. Esses dias eu maravilhoso. olhei pro meu marido, a gente falou, parei e falei, nossa, você parou pra pensar que nós não temos um problema? Né? E muitas vezes, eu escutei uma frase de um amigo meu que ele é terapeuta. Ele falou assim, o ser humano não tem problema, mas ele gosta de criar problemas. E é sobre isso, né? A gente conseguir olhar pra vida e dizer, cara, né? Eu tenho saúde, Não, eu é tenho muito amigos, massa, eu hein? tenho... Às vezes você nem tem. Tipo, às vezes você não tem nada, mas, meu, é muito massa, sabe? E... Cara, as pessoas são muito legais. Claro, tem gente ruim. Às vezes você tá tendo um dia ruim. Às vezes você é uma pessoa maravilhosa e você tá tendo um dia ruim e daí você é um idiota. E, Mas tipo, isso acontece com muito todos. comigo, sabe? Eu tenho dias que eu acordo virada. Agora, graças a Deus, tô numa fase good vibes. Mas tem dia que eu acordo e que eu não queria ter acordado. Mas é uma coisa que eu acho que Tá tudo todo bem. mundo